para dizer o que? Olha, vocês estão tão preocupados em alimentar o bucho, estão se esquecendo de trazer comida, que é a ceifa, trazer o trigo para dentro do celeiro. Vocês se preocupam só em trazer comida para dentro dos armários, mas não trazem comida para dentro do celeiro do Senhor. A gente está estudando sobre a passagem onde Jesus Cristo mostra o quanto Ele ama os pequeninos dele, os escolhidos dele. Não só as criancinhas, como todo aquele que crê nele, porque o texto é bem claro aí. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creia em mim. Então tem pequenino que não crê, porque não tem ainda raciocínio, mas é dele. E tem os pequeninos que creem nele, que somos nós também. Ou criança que já entende. Aí Jesus Cristo diz: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Então, melhor do que escandalizar um pequenino é você se suicidar antes, certo? Amarre logo a corda, pule, você vai ser mais feliz no dia do juízo do que escandalizando um desses meus pequeninos. O que é que a gente faria pelos eleitos? A gente tem capacidade de fazer o quê? Pelo amor, pelo bem dos eleitos de Deus, dos pequeninos do Senhor Jesus Cristo. Existe um limite. O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse? Que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Veja a ilustração que o Senhor Jesus Cristo usa depois daquele texto que a gente leu. Ele diz assim: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Não, veja bem que interessante. Jesus Cristo fala de uma só ovelha, né? Porque você diz: eu já tenho 99. A igreja já está tão cheia, saiu só um, né? Que besteira. Mas observe como Jesus Cristo é. Ele diz: olha, para que se preocupar por enquanto, vai ser 99. E vá atrás da que se desgarrou. É isso que ele diz que um verdadeiro pastor faz, né? Que alguém que ama o rebanho faz. Ele deixa as que estão seguras para ir atrás da que se desgarrou. Agora observe outras coisas. Outra coisa aqui. Irá pelos montes. Não vai ser fácil. Não é fácil você subir montes e ir lá naquele lugar deserto, naquelas, né? Você sobe um monte, sobe outro, sobe um, sobe outro. O cansaço vir. Quer dizer, o que Jesus Cristo está dizendo é que você não pode pôr limites ao seu desejo de proteger, guardar e cuidar. Se a pessoa quando encontrá-la, vai ter mais alegria naquela do que na 99 que ele deixou. Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, tudo pelos eleitos. Tudo que você tem que doar pelos eleitos de Deus. Se isso servir para o cuidar deles, para a edificação deles. Observe aqui o que diz em Isaías: os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Veja bem. Ao mesmo tempo, os animais não acham bom, né? Não, então, veja bem. Por que existe animal? Por que existe plantas? Por que existe o ímpio? Por que existe o sol? Por que existe a lua? Por que existe o ar, a atmosfera? Por que existe tudo que existe? Por quê? Sim, eu sei, mas o porquê dele querer assim? Para nos dar tudo isso aí. Por causa dos eleitos. O animal está se desfrutando. Ele está honrando ao Senhor, desfrutando daquilo que Deus concedeu.
Por causa dos eleitos, os animais têm o que beber. Por causa dos eleitos, os ímpios recebem o sol e a chuva. A gente tem que entender. Aí diz, Deus ama o ímpio. Deus não ama o ímpio. Ele não ama o ímpio. Quer uma prova que ele não ama o ímpio? Quando o último eleito for chamado, quando o Senhor tirar a sua igreja daqui, o que é que vai acontecer com esse mundo? Fulminado com fogo. A ira de Deus vai descer sem restrição nenhuma. Somente por causa dos eleitos, Deus refreia a sua ira e o ímpio desfruta. Aí Deus é bom até para com os injustos. Deus é bom até para com os injustos. Por que Ele está sendo bom para com os injustos? Permitindo que eles desfrutem de toda essa beleza. Por causa dos eleitos. Deus suporta eles. Por causa dos eleitos. Inclusive, eles servem para nós. Até Satanás é nosso serviçal. Até Satanás e seus seguidores são nossos serviçais. Um exemplo, o apóstolo Paulo, ele recebeu um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele todo dia. Com qual propósito? Dele não se soberbecer, não se vangloriar. E também crescer na fé. Mas é lógico, se ele não se vangloria, ele está crescendo em Cristo. Isso, observe. Mas quem era que estava fazendo Paulo cada vez mais forte em Cristo? Satanás. Eu sei, mas foi Satanás. Deus que disse: Satanás, vá lá. Quem foi que fez Jó crescer tremendamente em conhecimento? A ponto dele dizer: Senhor, eu te conhecia de longe. Agora os meus olhos te veem. Quem? Satanás. Serviçal de Jó, para o crescimento de Jó. Então o ímpio, ele está na terra e ele recebe da graça que nós recebemos, porque Deus tem um propósito do ímpio na nossa vida. Tudo é pelos eleitos, pessoal. Tudo é pelos eleitos. Olha, a criança, ela já está, dentro dela já tem a semente do mal. Olha, a ira que ela tem hoje é maior do que a que ela vai ter quando tiver adulta. Porque quando tiver adulta, ela vai ter sido lapidada pela educação dos pais. Certo? Então, mas hoje a ira dela, está vendo aquela fúria quando você diz assim: isso não me dê. E aquele choro. Se ela tivesse a força que a gente tem, ia pra cima da pessoa. Arrancava a cabeça, braço, mordia. Uma prova que a ira de Deus não é restringida por causa das crianças, mas sim por causa dos eleitos, é você ir lá para Sodoma e Gomorra. Será que não tinha criança em 2 cidades e outras vizinhas que foram queimadas também? Será que não tinha uma criança? Agora veja, o único eleito que tinha lá era quem? Ló, né? Ló. Aí Deus diz: olha, pegue sua família, né? Porque Deus faz a aliança lá com a família e tire. Mas observe, tire, porque eu vou destruir, só que eu não quero destruir o eleito, eu quero destruir. Só para vocês assim não ficarem perdidos quando alguém um dia questionar vocês. Esse nome Lúcifer, primeiro, não tem na Bíblia apontando para Satanás no sentido como sendo o nome dele. Porque Lúcifer quer dizer anjo de luz. Lá em Apocalipse também dá uma aparência de que, como que Jesus Cristo sendo Lúcifer tal, ou seja, a estrela da manhã, a estrela da luz. Lúcifer quer dizer anjo de luz, é ser de luz. É Satanás. Bem, ele foi um ser de luz, por isso que chamam ele de Lúcifer, porque ele foi um ser de luz. Mas é o nome dele? Não, certo? Porque teve até tem um professor de psicologia lá, que ele também se formou em teologia, junto com o pastor Oséias. Na mesma época, os dois formaram lá de teologia para pastor e tudo mais. Aí ele fica, teve um dia que ele soltou umas gracinhas lá, aí o pessoal, nesse dia, eu não cheguei a tempo, eu disse: Adalberto, se tu tivesse aqui, por que tu voltou? E não sei o que, ficaram mal, vai, volta comigo lá.
Aí eles disseram o que falou. Eu expliquei para ele, não, ó, isso que ele quis dizer, que o pessoal ficou revoltado porque ele não explicou isso. Ele disse assim, olha, Jesus Cristo é Lúcifer. O povo vai entender o quê? Que é nessa. Não, é nessa. É. Mas é para você, aqui É luz. Essa é a maldade do coração. já disse para não. Já disse para não. No meio do evangelho, pentecostal principalmente, se falou muito de Satanás como sendo Lúcifer. Fica dizendo assim, vai para lá, Lúcio. Quem sabe sai alegre. Olha essa coisa. Lúcio até Vai lá, tem uma parte que Paulo diz assim, porque até o próprio diabo se transforma em Lúcifer, entendeu? Em anjo de luz, em ser de luz. Os eleitos é que estão sustentando esse mundo aqui, né? Deus tolera o ímpio, tolera a destruição. Não destrói tudo aqui ainda por causa do eleito. Quando o último eleito for chamado, quando o último eleito entrar, então vai haver a rápida rebelião de Satanás, né? Ele será solto. Né? Assim que o último eleito entrar, Satanás vai ser solto e vai cercar os santos. E vão guerrear contra os santos, mas o Senhor aparece de sua glória e ele é destruído só com o aparecimento do Senhor. Sem essa história de luta, guerra, batalha de Deus contra o diabo. Só o aparecimento de Jesus Cristo já vai ser a destruição dele. Aí vai haver o arrebatamento, mas de todos. Ímpios à esquerda, eleitos à direita. E todos arrebatados na presença do Senhor. Os mortos primeiro ressuscitam, né? Depois que os mortos ressuscitarem, aí todos vão para a presença do Senhor. E o Senhor vai colocar os escolhidos à direita, no arrebatamento, os ímpios à esquerda, vai condenar os ímpios e acolher os eleitos. Mas o mundo só está existindo ainda por causa dos eleitos, certo? Deus só tem esse propósito, irmãos. Deus só tem, assim, interesse de que o mundo permaneça com esses pecados do jeito que estão, por causa do eleito que ainda não entrou. Digamos que todos os eleitos já foram chamados. O que é que Deus vai querer mais aqui no mundo? Entendeu? Então aí vai vir a destruição. Por quê? Observe o que o apóstolo Paulo diz, né? Voltando à questão do que nós devemos fazer pelos eleitos. Já que a gente viu o quão Deus ama os eleitos. E tudo que ele faz, assim, as coisas que ele faz é pelos eleitos. Observe. A gente estaria disposto a pelo menos abrir mão dos nossos direitos. Você estaria disposto a abrir mão dos seus direitos por causa dos eleitos, diante do que a gente vê, de tudo que Deus vem fazendo pelos eleitos e do que ele fez, enviar o filho dele amado, tirar de perto dele, o filho que nunca saiu de perto dele, sempre teve como uma plena, se separar do filho pelos eleitos, sacrificar o filho pelos eleitos, botar uma carne, um corpo humano, né? Corruptível assim, que envelhecia no filho dele. É lógico que Só envelhecia, não via de pecado. sentia dor, sentia dor, o corpo, do sofrimento, fome, necessidade, quer dizer, colocou um corpo humano no filho dele, se separou do filho dele, sacrificou o filho dele pelos eleitos. Só para que a gente tenha uma noção do que é que a gente deveria fazer pelos eleitos. Será que a gente deveria abrir mão dos direitos? Observe o que Paulo diz. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O ai na Bíblia é sinônimo de maldição. Certo? O que Paulo está dizendo é o seguinte: maldito serei eu de Deus, se não pregar o Evangelho. Porque sobre mim pesa essa obrigação. Aí depois ele diz assim: e por isso, se faço de boa vontade, terei prêmio. Ou seja, o Senhor me recompensa. Se eu faço de prazer. Agora, se eu não quiser fazer por prazer, eu tenho que fazer pelo menos por obrigação. Se não, aí de mim.
Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Você ainda tem a honra de eu confiar você pregar o Evangelho. Agora, nada disso você vai ter de recompensa. Logo, que prêmio tem? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Veja o que ele diz. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me escravo de todos para ganhar ainda mais. Esse servo aqui é escravo, no original. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu não sou escravo de seu ninguém. Eu sou escravo só de Cristo e livre de todos vocês. Mas eu me faço escravo de todos vocês. Para quê? Para ganhar o quanto mais. Entendeu? Porque ele quer eleitos. E se ele sabe que a arrogância dele, ou o direito dele, vai espantar o eleito, ele diz, eu tiro de mim esse direito, sirva ele como escravo para que eu o alcance, para que eu chegue nele, né? Então, olha, aí o que é que Jesus Cristo pede também? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa ação. Não, mas também tem uma coisa antes da ação. Uma palavrinha, ora, ação, oração, certo? Então, a gente tem que ter ação, tem, mas antes a gente tem que ter ora também, orar também, certo? Que é o que Jesus Cristo diz aqui, ó. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, na verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Aí ele diz, entrem em oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não é fácil, não. Então, observe. Vai ter uma capela. Então, mas aí, o que é que o Senhor diz? Ore, certo? Para que o Senhor levante muitos obreiros, porque tem muita gente necessitada precisando. Lá na cidade mesmo de Vitória, a irmã tem um pessoal que pede direto para a gente ir lá e a gente até agora não conseguiu. E precisamos ir. Mas observe, e aí se for para a gente ir embora, aí logo uns 2 carros para eles verem que a igreja tem interesse. Mas observe, o Senhor diz, ore para que Deus envie trabalhadores. Agora, o que é que Deus está fazendo aqui na igreja? Deus incomodou Jaziel para vir lá no Recife com outros pastores, dar um curso aqui que vai capacitar vocês a fazerem o que Cristo está pedindo aqui. Orem para que tenha trabalhadores. Porque só enviar não adianta, precisa capacitar essas pessoas. Foi que Cristo capacitou os 70, né? Aí Deus levantou aqui. Então valorizem esse seminário que Jaziel e os outros pastores estão oferecendo aqui. Se estudem, se empenhem. E o fruto do esforço de vocês aqui, nessa casa de profetas, nessa escola de profetas, o fruto vai vir lá na frente. O problema é que a gente tem resultados imediatos. Com Deus não é assim. Deus observa o seu empenho e depois traz a recompensa. E ele diz de novo em Mateus também, né? Mateus apresenta assim, ó, essa passagem. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus Cristo olha para o campo, vê um monte de eleito cansado, aflito, e ele sente o quê? Compaixão. Ele fica com pena desse povo. E ele diz, o que eu faço? E eu atender todos eles como homem puro? Né? Não tem como. Então, roguem ao Senhor da seara, porque olha,
quantos aflitos aí? O que falta em nós é visão. Visão. Para enxergar o que Cristo enxerga. A gente enxerga o que nos interessa. Mas a gente não está conseguindo enxergar o que interessa a Cristo. Veja só como é quando se tem visão. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, mestre, come. Eles ficaram preocupados com Jesus Cristo. Um monte de tempo sem comer, às vezes passava mais de dias sem comer. E aí eles: Rabi, mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, algo para comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Prestem atenção no que Jesus Cristo fez aqui. Jesus Cristo passou um tempo sem comer, não sei se dias, ou o dia todo. Os discípulos comiam e não viam ele comer. O que Jesus Cristo pretendia com isso? Porque Jesus Cristo não comia naturalmente, não era? Como todos eles comiam. Era, mas não era esse o objetivo de Jesus Cristo. Chamar a atenção deles. Que foi o que aconteceu. Para dizer o que? Olha, vocês estão tão preocupados em alimentar o bucho, estão se esquecendo de alimentar, de trazer comida para o reino. Que é a ceifa, trazer o trigo para dentro do celeiro. Vocês se preocupam só em trazer comida para dentro dos armários, mas não trazem comida para dentro do celeiro do Senhor. Já está. Então, justamente. Aí ele diz: olha, vocês não dizem que daqui a 4 meses vai começar a ceifa. No reino de Deus é diferente. Vocês têm que começar a agir agora. Já começou. O que Jesus Cristo queria era chamar a atenção deles, para que eles entendessem que uma coisa mais importante ainda do que comer é pensar no escolhido. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então veja o que é. Eu preguei, mas fulano nem quis ouvir, me ignorou, abusou, criticou. Se for um eleito, for guardado lá dentro. A semente não vai voltar vazia. Se for um eleito, vai ficar guardado. A revolta dele vai ser expressa externamente, mas por dentro ele vai ter sido atingido. E você vai embora, você nunca mais vai pregar para aquele. Aí outro continua o seu trabalho. Verdade. Só que o outro vai dizer: ganhei fulano. Quem ganhou foi Deus. Agora Deus usou quem? Só você? Não. Esse trabalho que você está colhendo no outro já foi plantado por outro lá atrás. Entendeu? Que Jesus Cristo está dizendo aqui: a gente não pode desanimar porque a gente não está sendo ouvido, porque o resultado não está sendo visto, porque a gente vai colher o de outros e outros vão colher o nosso. Certo? É assim. Quantas vezes já acontece? Agora, uma coisa que a gente também não pode esquecer quanto aos eleitos, não é só os que estão perdidos lá, desgarrados, também os que estão dentro. Né? Porque às vezes a gente, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos, mas e os que estão dentro? Como é que eles estão? Veja bem o que o apóstolo Paulo fez. Como ele se comportou diante de uma situação assim. Ora, quando cheguei a Trode, para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, foi o que aconteceu aqui? Paulo chegou em Trode,
para pregar o Evangelho, né? Ele encontrou uma boa recepção lá para o Evangelho. O que ele queria era isso, um espaço. E foi aberto, certo? Então ele se alegrou, ele disse, opa, aqui eu já encontrei recepção para o Evangelho. Abriu-se uma porta para o Senhor aqui. E quando ele foi pregar, aconteceu o quê? Não tive descanso no meu espírito. Porque não achei ali o meu irmão Tito. Tito, pastor, para quem ele escreve para ele, né? Tinha marcado com Tito, para se encontrar lá. E quando ele procura Tito, ele não encontra. Foi o que ele fez? Mas, despedindo-me deles, deixando para trás essa porta que se me abriu, parti para a Macedônia. Atrás de quem? De Tito. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Observe o que Paulo está dizendo. Paulo disse, eu deixei essa porta para lá, porque tinha um eleito de Deus perdido, que já está na seara. Mas ele saiu da seara. Ele estava em algum lugar que eu não sabia onde ele estava. E ele podia estar correndo perigo, ele podia estar precisando da minha ajuda, ele podia estar necessitado. E eu não consegui ficar tranquilo no meu espírito. Então eu deixei aquela porta para lá e fui atrás de Tito. Aí depois ele diz, olha, agora entenda. Eu não sou uma fragrância para Cristo, nem vocês, somente quando se abre uma porta para pregar o Evangelho, não. Nós somos o bom perfume de Cristo em que lugar deste mundo? Qual lugar? Todo lugar. Por onde vocês passam, vocês exalam o bom cheiro de Cristo. O bom perfume de Cristo, é lógico. Quando a gente está testemunho e prega. Perdição para uma salvação. É o que ele diz aqui. Tantos que se salvam, ou seja, a gente pregou, se salvou, perfume de Cristo. Nós estamos sendo. A gente pregou e o camarada não quis ouvir, condenação para ele e perfume de Cristo em você para Deus. Depois ele diz, para este, certamente cheio de morte para a morte, ou seja, aqueles que não ouvem, estão morrendo 2 vezes mais. Mas para aqueles cheio de vida para a vida, ou seja, se converteram cheio de vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem é suficiente? Quem é entendido para essas coisas? Isso é muito grandioso, não é? Aí ele diz assim, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Certo? Então, o objetivo deles é esse. Eu prego de Deus, na presença de Deus. Eu não queria saber quem estava diante deles. A verdade deveria ser dito, eles não falsificavam, eles não bajulavam, eles não amenizavam. Falavam de Deus, como deveriam falar. E não olhavam na presença de quem estava, porque eles sabiam que estavam, na verdade, na presença de Deus. Certo? Vejam esse vídeo aqui. Rabal Garten era um soldado de 19 anos do Bronx. No início do dia D, ele achava que poderia morrer. Agora, 30 minutos após o início da invasão, ele tinha certeza disso. Às 7h10 da manhã, Ra estava no início de uma zona de matança de 300 metros de comprimento na praia de Omaha. Entre ele e seu objetivo, as dunas no final da praia, havia 3.700 obstáculos defensivos, moitas de arame farpado e 17.000 minas explosivas. Para sobreviver, ele precisava escapar de todos eles, sob o fogo constante de metralhadoras disparadas por soldados nas colinas. A questão de estar na praia de Omaha é que não havia nenhuma proteção. Poderia haver alguns obstáculos na praia, ou você poderia se abrigar atrás de seus companheiros mortos, mas os soldados alemães estavam no alto atirando sem parar. Deve ter sido terrível. Ra precisava passar pela zona mortal sem nenhuma proteção contra as balas.
À sua volta, não havia apenas violência e carnificina, mas também loucura. Ele viu um soldado conhecido. Ele estava sem o capacete. Havia um buraco no lado esquerdo de sua testa. Seus cabelos estavam encharcados de sangue. Ele se ajoelhou, começou a rezar com seu rosário e a metralhadora que estava na direita o cortou ao meio. Um horror. Foi um horror ver pedaços nos corpos de pessoas que todos nós conhecíamos. Você sentia o cheiro da carne queimada. Havia homens gritando por suas mães. Mãe! Mãe! Foi uma cena horrível. Uma cena horrível que ficaria ainda pior. Entre as testemunhas do caos estava um jovem médico chamado Virgil Mounts. Ele não tinha 20 anos como alguns dos outros soldados na praia de Omaha. Virgil tinha um segredo. Ele era menor de idade. Virgil Mounts tinha apenas 15 anos. Ele mentiu para ser convocado, pegou a licença do irmão. Ele não deveria estar ali. Embora devesse estar em casa, indo para a escola, Virgil, de 15 anos de idade, era responsável por salvar vidas no campo de batalha. As balas eram disparadas. Sob a artilharia pesada, o trabalho de Virgil era tratar homens feridos para que eles pudessem continuar lutando. Eu chamei os médicos para ajudá-lo. E o Virgil levantou e foi até lá. Vai! É muito difícil falar sobre isso. Ele foi até lá para tentar ajudar aquele homem ferido e as balas não paravam de vir. Sai daí! Os alemães disparavam balas de canhão a cada minuto nos soldados da praia. Quando uma bala de canhão atinge alguma coisa, ela se quebra em milhares de fragmentos, uns grandes, outros pequenos. Eles viajam a mais de 2.700 metros por segundo e são devastadores para soldados próximos. Os fragmentos podem inclusive atravessar um corpo e atingir outro. Uma bala que atingiu um objeto próximo explodiu em fragmentos, atingindo o corpo de Virgil Mounts. E ele morreu imediatamente. Médico! Isso é uma coisa que eu jamais vou conseguir tirar da minha mente. É uma imagem tão viva quanto uma foto bem aqui na minha frente. Você nunca esquece esse tipo de coisa. Ele tá morto! Por mais trágica que tenha sido a morte de Virgil Mounts, a verdadeira tragédia é que ela poderia ter sido evitada. Isso porque os aliados sabiam o tipo de artilharia pesada que os alemães tinham para defender a praia de Omaha e haviam planejado tomá-la mais cedo naquela manhã. Atrás das colinas, os alemães haviam reunido um grande arsenal. Havia 30 armas antitanques, 17 morteiros e mais de 20 canhões de campanha. Este é o tipo de forte que os alemães usavam para armazenar suas armas. Os estrategistas aliados sabiam o tipo de armas que eles tinham e conheciam sua força e haviam feito um plano para neutralizá-las. 4 horas antes. Mais cedo, na madrugada do dia D, aviões aliados haviam decolado para bombardear as defesas alemãs na praia de Omaha. 446 aviões, armados com 13.000 bombas, equivalentes a 1.000 toneladas de explosivos. A operação prometia ser o maior exemplo de bombardeio de precisão da história. A Força Aérea declarou que eles eram tão precisos a ponto de atingirem uma lata de picles a 3.000 metros de altitude, e aquela era a chance de provar. Mas as nuvens estavam densas e baixas, e os bombardeiros dependiam do radar, uma invenção relativamente nova para chegar até o litoral. A Marinha não confiava nos radares e temia que as bombas atingissem os navios dos próprios aliados que aguardavam no oceano. Quando os bombardeiros dos aliados se aproximaram da praia, as nuvens impediram que eles vissem seu alvo. E por causa do perigo de errar e atingir a frota que estava no oceano, eles receberam ordens para atrasar a operação. Esperem até terem certeza de que estão sobre a praia. Esperem 5 até 30 segundos e soltem as bombas.
Um atraso de poucos segundos pode mudar tudo. Para um bombardeiro a 3.000 metros de altitude, voando a 240 km por hora, um atraso de 5 segundos significa um erro de 400 metros em relação ao alvo. Um atraso de 30 segundos, um erro de quase 2,5 km. 13.000 bombas foram lançadas naquele dia, mas, inacreditavelmente, nenhuma delas atingiu a praia de Omaha, nem as armas que a protegiam. Esta foi a maior falha dos planos dos aliados no dia D. Ah, meu Deus, nada está funcionando. Aqueles seriam dos piores dias. Então, veja bem, que coisa trágica e incrível, né? Por quê? Os aliados tiveram sua estratégia, não contaram com algumas coisas erradas que poderiam sair. Daí eles tiveram que entrar com, assim, por terra, né? Com pessoas. Em vez de avião, agora pessoas. Enfrentar a metralhadora, que em outras ocasiões eu vou mostrar a vocês a potência delas. Mas observe, eu queria chamar a atenção para aquele rapaz. Sim. Não, ele tinha 15 anos, ele era proibido de ir para a guerra. O que foi que ele fez? Ele pegou a identidade, falsificou a identidade do irmão, que era de maior, e com 15 anos de idade ele se alistou. Fez os testes lá, né, de socorros, passou e foi escalado. Agora, pense bem na situação. O menino poderia ter ficado em casa, na boa, né, desfrutando da escola, dos amigos, do lazer, mas disse, não, eu vou para a guerra. Eu vou lutar pelo meu país. Esse princípio, esse desejo, essa força aí que falta nos crentes, de dizer, eu vou entrar para a guerra, porque todo mundo aqui, até as criancinhas, para cada área delas, elas foram escaladas para alguma coisa, as mulheres e tudo mais. Cada um tem um dom, cada um tem uma vocação, um chamado, mas muitos já têm condição e se escondem. Aí chega um rapaz que vai para a morte, podendo não ir e diz, eu vou, falsifico lá a identidade. Outra coisa também chama a atenção dele. Quando os soldados lá estão feridos, aquele lá que ainda está vivo, né, que falou lá e disse, olhe, vá socorrer lá. Aí os médicos foram, ele foi também, que ele estava como médico lá. Né? Observe que ele recebeu uma ordem e aceitou. Mas ele sabia que podia morrer ali, porque era fogo para todo lado. E ele disse, eu fui, foi socorrer. O resultado foi a morte, certo? O resultado foi morrer. Mas isso não impediu de socorrer o amigo dele, né? O combatente, o parceiro dele na guerra. Não impediu, ele foi lá. Morreu, mas morreu cumprindo a missão. Certamente. Mas morreu cumprindo a missão. Prestem atenção. Que o que nós estamos vendo hoje, Deus nos enviou. Ide. Ele não disse ficai, ele disse ide e pregai o evangelho. Ide em busca dos eleitos. Aí Paulo diz, olha, eu fui em busca dos eleitos, depois eu procurei um dos nossos que já tinha sido chamado e não encontrei. Deixei e fui atrás dele. Ou seja, observe que a missão do crente aqui é uma só. Correr atrás dos eleitos. Viver para o bem dos eleitos. Morrer para o bem dos eleitos. Fazer tudo para o bem dos eleitos. Só que a gente só faz para o nosso, para o nosso, para o nosso. Quando esse menino aí disse, eu vou deixar tudo que é meu para trás e vou lutar na guerra junto dos meus irmãos. Um Urias da vida. Né? Coisa linda, Urias. Davi chamou ele da guerra com a trama lá, para pensarem que o filho era de Urias, o filho de Betseba. Davi chama e diz, olha, aí uma carta aí de descanso para você, vá para a sua casa, desfrute com sua esposa, porque você merece, é um bom soldado. Né? Aí vai dormir quando acorda, e aí, Urias, como foi lá? Foi lá em Betseba, está tudo certo? Não, assim. Dormiu na porta do palácio. Aí quando Davi o questiona, por que você fez isso? Eu lhe dei a autorização de você desfrutar do seu lar. Ele disse, eu vou, Senhor.
só quando isso acabar. Porque eu não acho justo os meus irmãos estarem em guerra, dormindo à luz da lua, né? Dormindo expostos, em guerra, a arca do Senhor em tendas, e eu dormindo na minha casa. Eu não aceito isso. Eu só me conformo quando eu estiver lá. Nem bêbado, ele traiu o objetivo dele. Davi não conseguiu ser tão fiel quanto um homem bêbado. Naquela ocasião, em outras não se compara. Aí você vê, ontem a gente teve uma conversa sobre isso aqui no estudo, né? Que esse trabalho nosso lá, olha o menino se divertindo lá. De fato, a gente está aproveitando para se divertir, mas o objetivo não é esse. Feito a gente observou aqui. Se for para a gente ir para nossas atividades físicas só para cuidar do corpo e se divertir, maldito nós seremos. Estamos ocupando a terra inutilmente. Esse projeto lá é para ir atrás dos eleitos, para chamar a atenção da cidade, para eles questionarem e perguntarem que povo é esse que estão fazendo, qual é esse objetivo, que interesse é esse que vocês têm. E a gente ter acesso a eles. E a gente despertar para eles o cuidado que Deus tem conosco, certo? O quanto Deus ama os seus eleitos. Todo o trabalho que a gente fizer tem que ser nesse sentido. Quando você levantar, acordar, já acorda pensando nisso. Eu vou para o meu trabalho, ver o que é que eu posso fazer pelos eleitos de Deus. Eu vou ficar pregando. Não é isso não. Você vai viver como um cristão tem que viver. Um patrão, um crente. Como é que ele se comporta? Se comporta assim que você vai chamar a atenção do seu empregado. E seu empregado, uma hora, vai ficar tão incomodado que vai dizer que foi do senhor. Passou, está bem, está acontecendo o quê? Que o senhor está tão diferente, que a senhora está tão diferente. O que é que faz a senhora se comportar desse jeito? Igual a Cristo, pessoal. Quem se comporta igual a Cristo, escandaliza o mundo e atrai os eleitos. O empregado da mesma forma, então todos nesse objetivo de buscar o bem dos escolhidos de Deus. É só para isso que nós estamos aqui na Terra, entendeu? Só para isso que nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu sei que se eu morrer agora, eu só vou lutar. Só vou ter lucro, porque participar dessa terra não vale nada, não. O morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Aí ele diz, olha, enquanto eu viver, eu quero viver como Cristo viveu. E quando eu morrer, eu vou saber que não creio. Aí ele disse, agora, olha, eu estou numa confusão mental. Eu estou num dilema cognitivo aqui. Por quê? Porque eu desejo ir para o céu, me encontrar logo agora, já com o meu Senhor, o que é incomparavelmente melhor a qualquer coisa que existe. Mas eu também quero ficar aqui. De um ou de outro modo eu estou constrangido. Partir e ficar com Cristo eternamente, ou continuar aqui e ser fruto disso, ou e ser instrumento de edificação para os eleitos. Quer dizer, eu prefiro ficar. Observe, Paulo pensou como Cristo pensou quando estava na glória. Quando o pai disse, meu filho, vá, ele disse, certamente, na oração dele, ele expressou isso, né? Pai, se possível, faça as minhas casas. Ou seja, Senhor, eu preferia estar aí, mas, como eu sei o quanto tu ama os teus eleitos, eu vou para a cruz. Paulo fez o mesmo. Senhor, eu preferia estar aí contigo agora, mas, como eu sei o quanto tu ama os teus eleitos, então, eu prefiro ficar aqui neste mundo, para servir os teus eleitos. Entenderam, meus irmãos? Entenderam o quão importante é você se dedicar aos escolhidos de Deus? Tantos que ainda não foram chamados, que a gente não sabe quem é, por isso que a gente prega para todos. Quanto aqueles que já estão aqui, nosso foco tem que ser eles, certo? Para a glória de Deus, ok? Alguma dúvida? Então vamos orar agradecendo ao Senhor por mais uma escola dominical.